Eu queria começar um pouco com a pré-história, vamos dizer assim, do SINDAG. Eu vi até naquele trabalho do senhor o perfil da aviação agrícola, o senhor fala ali de várias tentativas, de vários... Começou, na verdade, pelo que eu entendi, o senhor me corrija se eu estiver errado, começou, na verdade, o setor a se organizar a partir do movimento da Embraer, com aquele evento de 1971 lá, que teve o... Acho que o senhor estava naquele evento, estava Ada Rogato e tal. Só o evento não foi da Embraer. O Uhum. evento foi organizado Sim. pelo Ministério da Agricultura, Sim, mais desculpe. especificamente pelo Coronel Marialto Rodrigues. Desculpe, foi uma falha minha, realmente, sim. Mas foi ali dá para dizer que foi um pontapé inicial do início da organização do setor? Desculpe, institucionalmente falando? Da parte empresarial do setor, foi ali o início, né? Uhum. Realmente foi o primeiro encontro dos operadores de aviação agrícola, que na época eram muito poucos, eram não mais do que 50, e a maioria não participava. Esse encontro reuniu as principais empresas da época, empresas grandes como a Corsário, a Serrana, a Ipanema de aviação agrícola, que era do Antônio Ribas, a Caiçara, do Roberto Moura, os pioneiros como o Bini e o Candiota. Então, esse foi realmente o pontapé inicial. Ele que criou esse modelo, inclusive. E lá teve exposição do Ipanema, no caso, que era o protótipo. Teve um ciclo de palestras técnicas. Eu fiz uma palestra sobre adubação, Marcos Vilela, que era outra empresa do Ceará, fez outra palestra, que a maioria não conhecia, né? Os poucos que conheciam alguma coisa de aviação agrícola eram o Marcos Vilela, eu e os pioneiros. E como é que foi o ambiente lá? Tinha muita movimentação? Foram poucos operadores, pouca gente de operador, mas reuniu bastante público, alguma coisa assim? Teve gente de autoridade? Gente... Além dos operadores, teve algumas autoridades, sendo que a maior autoridade ali era o próprio Marialto Rodrigues, e como foi anunciado que ia ter uma palestra sobre aviação agrícola, apareceram vários estudantes de agronomia. Não era muita gente, era uma sala pequena, devia ter umas 50 pessoas. Uhum. Mas esse evento teve o mérito de, pela primeira vez, reunir as empresas de aviação agrícola em torno de um objetivo comum. E o objetivo comum inicial era parecido com o que é hoje, era conseguir subsídios para o setor, o preço de gasolina mais baixo, mas o principal, a motivação, na verdade, desse evento foi que foi exatamente na época que foi lançado de Ipanema, que foi criada a reserva de mercado. Não se podia importar avião, porque tinha um avião nacional. E todas as empresas que estavam lá presentes, como hoje, queriam aviões maiores. Na época não tinha sido lançado o Air Tractor, mas já existia o Cessna, o Agtruck, e as empresas queriam então fazer um projeto chamado popularmente Projetão, e conseguir, através de contatos políticos da associação, conseguir que o governo autorizasse a importação de, não me lembro se eram 20 aviões dos Estados Unidos, sob a justificativa de serem aviões maiores, e existir naquela época um grande problema que era a ferrugem do café, coisa que hoje nós temos ferrugem da soja, naquela época era ferrugem do café. Então tinha muito serviço para avião na cultura do café. E o pessoal alegava, os operadores, que os aviões de Ipanema, no caso, eram muito pequenos para aquele tipo de trabalho e queriam trazer aviões maiores. Essa foi a grande motivação do início da associação. Depois eu fui contratado pela associação para ser
secretário executivo, e vendi a ideia de a associação, além dessa pauta política, ela tem uma pauta técnica que fosse fazer contato com os operadores melhorarem a atuação, nós fazíamos palestras técnicas para os operadores, e com isso a associação ainda durou uns 2 anos. O projetão esse não foi aprovado, e com isso os sócios da associação NAPLA, que chamava, eles perderam interesse e acabaram fechando a associação. Uhum. O senhor tinha saído, o senhor, naquela reunião, nessa primeira reunião em 71, o senhor estava na Embraer ainda, né? Ou não? Não, o senhor... Quando da ocasião da NAPLA, a reunião? O Não, senhor... não. Eu estava trabalhando numa empresa de aviação agrícola em Pelotas. Ah, tá. Uma empresa que foi criada em 1968. Uhum. Chamava-se Agroar Aviação Agrícola. Uhum. Dessa empresa eu era o responsável técnico, e ao mesmo tempo que eu completava as horas de agrícola. Quando completei, passei também a trabalhar com piloto, hora com piloto. Uhum. Mas isso foi até 72. Uhum. E em 72 é que eu fui claro. para a NAPLA. Uhum. Tá. E depois da NAPLA, eu fui trabalhar ainda um tempo com uma empresa chamada ASVA, que era uma empresa de representação de material aeronáutico do Coronel Marialdo, que já tinha entrado na reserva. Uhum. Trabalhei com o Coronel Marialdo alguns meses, e aí então que eu fui convidado para ir para a Embraer, onde eu entrei em 73, saí em 76. Tá. Deixa eu, uma outra coisa que eu me lembrei de perguntar agora. O senhor, em 71, deu palestra sobre a Operação Era Agrícola, o Vilela também, porque muita gente não, a maioria do pessoal não sabia ou não tinha, não se tinha esse conhecimento técnico ainda por aqui, quer dizer, ou de forma muito limitada. Como é que se aprendia antes isso? Era de fora? Isso é uma pergunta interessante. Eu, quando fui trabalhar em aviação agrícola, lá em Pelotas, eu não conhecia agronomia um pouco, que eu tinha estudado, recém tinha me formado, tinha 22 anos, e não entendia nada de aviação agrícola. Então, nosso aprendizado se deu em 3 etapas. Na primeira etapa, nós chamamos um piloto muito experiente, que voava há muitos anos. Ele até era paraguaio de naturalidade, e Parra, chamava-se Parra, que trabalhava na região de Ponta Grossa. Então, o meu diretor lá na Mirim Aviação Agrícola era um aposentado da Cruzeiro do Sul, entendia de aviação, mas não entendia nada de aviação agrícola. Então, nós nos reunimos, os 3, eu, o comandante Pinto, que era o diretor, e o Parra, então, nos explicou o beabá da aviação agrícola. Porque nós fazíamos... Como é que o avião consegue fazer a linha reta dentro da lavoura? Então, o Parra nos explicava, não, tem um bandeirinha de cada lado da lavoura que dá orientação para o piloto. Tem um bandeirinha. Bom, depois dessa briefing inicial do Parra, os aviões que estavam encomendados chegaram e nós demos início à operação. E aí tivemos uma sorte tremenda, que eu cito como exemplo até hoje, que o primeiro piloto que a Mirim, os 2 aviões, o primeiro piloto que a Mirim a Agroar contratou era um piloto daqui de Porto Alegre, chamado César Lunardini, que era um piloto excepcional, inteligente, prático, e tinha absorvido muito mais do que o Cavag, que ele fez o segundo Cavag da Fazenda Ipanema, tinha lhe dado de conhecimento. Ele arrumou livros, estudou e tudo mais. E ele, então, é que foi o ponto-chave para nós irmos adquirindo conhecimento.
Aí começamos a trocar ideia, e essa altura a gente já tinha desenvolvido um pouco mais, então agregava o conhecimento do piloto César Lunardini ao pouco conhecimento que a gente tinha, e cálculos de custo e tudo mais, que aí o piloto não tinha grande conhecimento, mas aí nessa parte nós tínhamos, e daí saiu dessa parceria, saiu. Então, eu devo muito o meu começo na aviação agrícola a esse piloto, que infelizmente já é falecido, César Lunardini, a quem eu aproveito para prestar uma homenagem agora. Que legal, que legal. Me ocorreu agora, por isso que eu acabei fazendo esse parênteses agora. Mas deixa eu ver, tocando adiante então. Teve a Napla terminou, e aí o senhor foi para a Embraer. Isso. E aí, mas tinha movimentação ainda de se fazer entidade? O senhor estava ligado a alguma movimentação assim? Ou... Não, pois é. Aí passou uma lacuna grande, que foi de 1973, não, 73 eu entrei na Embraer, de 1976, sem nenhum evento. Uhum. Em 76, teve um marco importante, que em função até da pressão da Napla, de seus integrantes e de outras empresas que surgiram, a pressão sobre o Ipanema era muito grande. Uhum. Era a voz corrente que o Ipanema não prestava, que o Ipanema era entre aspas, caixão de viúva. Enfim, caluniavam. O Uhum. avião era bom. Nessa altura, eu já tinha voado o avião lá. Uhum. E o avião era bom, não era um avião excepcional, tinha os seus defeitos, mas não era o que diziam. E a pressão foi tão grande que a Embraer resolveu fazer um seminário para discutir a aviação agrícola e o Ipanema. Uhum. O seminário foi realizado em 76, início de 76, em Guarujá. Foi o primeiro, chamado Primeiro Simpósio Nacional de Aviação Agrícola. E nesse evento, popularmente, como se diz, quebrou o pau. Foi toda a diretoria técnica, até o próprio presidente Osíris Silva, da Embraer, participou do evento, e uma sala enorme de operadores de aviação agrícola, jornalistas, os castores Beck, da aviação naquela época, e foram discussões realmente muito duras. Claro que teve outros assuntos. Nós apresentamos nesse evento aquele trabalho que nós tínhamos feito em Guarujá, foi apresentado nesse evento, na sessão de trabalhos técnicos. O trabalho que nós fizemos no Ceará, de abertura de mercado do Cachoeiro, foi apresentado lá também. Teve palestras sobre seguros e tudo mais, mas teve um dia inteiro que foi dedicado ao avião agrícola brasileiro. E aí foi uma discussão muito forte, em que a Embraer, inclusive, reconheceu que realmente existiam alguns problemas, e isso acabou desaguando na versão do Ipanema chamado MB-201A. Uhum. Foi o avião até hoje mais produzido pela Embraer, foi o 201A, que incorporava uma série de melhorias, muitas delas que haviam sido discutidas nesse simpósio. Uhum. Então, de 70 até 76, nós tivemos essa lacuna e foi preenchida pela Embraer. A Embraer se entusiasmou tanto por essa metodologia que resolveu fazer o segundo simpósio de aviação agrícola, que foi em Guarujá. Perdão, Guarujá foi o primeiro. Foi em Foz do Iguaçu, em 1980. Ou seja, entre 76 e 80, ficamos sem nenhum evento. Tinha, assim, alguns encontros de operadores regionais e discutiam preços, tentavam formar tabelas de preço e tudo mais, mas todos com encontros assim, de muito pouca expressão global. Uhum.
Esse evento de 80, feito pela Embraer, esse foi outro evento excepcional que trouxe frutos muito grandes. Se repetiu, se revisou aquilo que tinha sido discutido no primeiro encontro, se viu por que não tinha sido evoluído isso, aquilo. Teve uma palestra grande, uma discussão grande sobre seguros aeronáuticos, e por avião agrícola era um problema, que quase nenhuma seguradora queria segurar avião agrícola. Nós levamos o pessoal da seguradora, se conseguiu viabilizar, linhas de financiamento, enfim, tudo aquilo que a gente normalmente até hoje discute. E o grande ponto a ser marcado lá é que aí foi retomado o movimento associativo empresarial. Foi em 1980, nesse evento, que foi criado, então, a FENAG, Federação Nacional de Aviação Agrícola. Também não foi nenhum consenso, porque existia gente que não queria associação nenhuma, queria continuar na informalidade de discussões, pouca gente. Existia gente que queria associações que discutissem apenas regionalmente, assim como existia alguns poucos que queriam uma associação de nível nacional. Acabou vencendo a corrente de criar a FENAG. A FENAG tinha duas características importantes. Uma delas é de que ela não tinha personalidade jurídica para representar em juízo, se houvesse uma questão trabalhista, uma operação fosse para juízo, a FENAG não podia, como hoje pode o SINDAG, não podia se inscrever juridicamente para defender. Mas tinha a outra característica, que era reunia 5 regiões do país em associações regionais. Então, as empresas de aviação agrícola, ao invés de, como hoje, se associarem diretamente ao SINDAG, elas se associavam às associações regionais. Então, nós tínhamos a primeira e principal, e a que realmente melhor funcionou, foi a SUPLA, do Rio Grande do Sul, que funcionou até bastante tempo, até depois do formato do SINDAG. Tínhamos a COAV, que era do Centro-Oeste, tínhamos a ASAMIR, que era do Rio de Janeiro, Minas Gerais, tínhamos a ACRA, que era do Nordeste do país. Enfim, essas associações é que passaram, então, a conduzir a política da aviação agrícola. De vez em quando, em alguns, aí passaram a ter simpósios, já promovidos pela iniciativa privada, mais frequentes, e essas associações, então, tinham sempre uma sessão onde elas se reuniam para discutir os principais problemas, que não eram muito diferentes, infelizmente, dos que são hoje. Bom, mas nesse meio tempo, começaram a crescer ações trabalhistas, problemas com o governo, que precisava uma reunião com o governo, mas a FENAG não tinha muita representação. Então, cresceu, dentro do movimento associativo, cresceu a ideia da fundação do SINDAG. E o argumento principal era esse, que o SINDAG poderia fazer toda a parte de representação política, jurídica, as convenções coletivas, né, com os pilotos que já se começavam a pensar. E, durante um certo tempo, a FENAG continuaria tratando dos problemas mais locais. O SINDAG trataria dos problemas mais abrangentes, no país todo, e as associações trabalhariam nos eventos regionais. Mas isso não deu muito certo, porque algumas associações, como a SUPLA, por exemplo, funcionavam muito bem, eram muito aguerridas, eram muito atuantes e levavam, de certa forma,
o SINDAG de empurrão. O SINDAG recém era formado, não tinha recursos, não tinha sede, não tinha nada. Então, era empurrado principalmente pela Supla, a quem o SINDAG deve muito. Mas, felizmente, o SINDAG cresceu, o movimento SINDAG cresceu, e acabou se formando o SINDAG numa reunião histórica em São José do Rio Preto, em 1991. Então, depois de muitas discussões por fora, se reuniu cerca de 25 empresas em São José do Rio Preto durante o último simpósio de aviação agrícola, então realizado pela FINAG, dentro de um lugar lá em São José do Rio Preto. Tínhamos lá o Euclides Descartes, que organizou todo esse evento lá em São José do Rio Preto, e se decidiu, então, em definitivo, criar o SINDAG. E não se fechar as associações regionais, a não ser que, naturalmente, elas fossem perdendo a sua finalidade. Continuam a existir as duas entidades. Mal comparando, algo como é o SINDAG e o IBRAVAG hoje. O SINDAG cuidará mais da parte política, institucional e tudo mais, e o IBRAVAG vai cuidar mais da parte técnica e vai reunir os operadores, assim como a FENAG podia reunir os operadores de aviação agrícola. Mal comparando, porque existem muitas diferenças. Sim. Então, o SINDAG, dessas 25 empresas, criaram o SINDAG lá em São José do Rio Preto. Foi aprovado o estatuto e uma coisa interessante foi criada uma junta provisória governativa para poder registrar, porque tinha uma burocracia enorme para registrar um sindicato na época, né? Muito difícil. Então, foi criada uma junta governativa. A junta governativa, lembro eu, se não me falha a memória, era o Euclides Descartes, era eu, e, infelizmente, os falecidos Telmo Dutra e o da de Ponta Grossa, olha a memória agora, Fugiu o nome meu também. colega, inclusive, de curso, mas daqui a pouco eu lembro o nome dele. Depois, então, foi feita uma eleição para eleger a diretoria do SINDAG. A primeira diretoria, não me lembro de todos os nomes, era assim, o Descartes era o presidente, eu era o vice-presidente, o Telmo Dutra era secretário, e assim começou, então, o SINDAG. Mas o SINDAG só tinha esse grupinho para tocar, não tinha, a sede era Brasília, mas era nominal, porque não tinha nenhuma sede física, mas era Brasília por ser sindicato nacional. Não tinha recursos financeiros, eram pequenos, essas empresas contribuíam um pouco. Então, cada um pagava do seu bolso todas as despesas, estadia, translado, refeição, tudo mais. As viagens eram muito longas, a gente ia seguindo a Brasília. Então, foi um período muito difícil, mas com o crescimento do SINDAG, aos pouquinhos, nós começamos a vislumbrar a necessidade, tem era a possibilidade, de o SINDAG ter um corpo executivo. Porque nós, como empresários que éramos, não tínhamos condições de estar dedicando muito tempo ao SINDAG, e o SINDAG precisava de alguém com dedicação exclusiva. Contratamos, então, o primeiro diretor executivo do SINDAG, que foi o próprio Coronel Marial, primeiro diretor executivo do SINDAG. Aí, sob orientação, já sobre a ação do Coronel Marialto, ele promoveu uma arrecadação de recursos maiores, conseguiu patrocínio de algumas empresas, e foi realizado, então, um encontro técnico de aviação agrícola lá em Campinas. Não me lembro exatamente o número, mas foi coordenado pelo Marial. E esse encontro foi extremamente importante, porque reuniu muita gente, o pessoal tinha comprado a ideia do SINDAG, e as associações, com exceção da Supla, as associações regionais
paralisar as atividades, o pessoal refluiu para o SINDAG. E esse evento foi em 1996, se não me falha a memória, e o GPS tinha entrado no Brasil em 1995. E pouca gente conhecia. Então, se fez uma apresentação, uma grande novidade desse evento, chamou muita gente, o DGPS. E foi um sucesso. Lá o pessoal tinha os estandes montados, venderam muitos equipamentos de GPS, ainda era uma minoria, mas foi um evento que deu um salto de qualidade na aplicação, porque passou a despertar o interesse por essas novas tecnologias. Depois de alguns anos, desculpa, você ia fazer alguma pergunta? Não. Eu estava fazendo só um comentário. Pode seguir, depois eu volto qualquer coisa. Após algum tempo, o Coronel Marialdo tinha outros negócios em Campinas, distribuição de combustível e tudo mais, deixou a aviação, deixou o SINDAG, e nós seguimos procurando um diretor executivo. E uma sede, porque até então a sede era Volante. Teoricamente era Brasília. Quando o Marialdo passou a ser secretário executivo, passou a ser em Campinas, e nós seguimos depois procurando um diretor executivo e uma sede. E conseguimos isso aí graças à atuação do saudoso Telmo Dutra. O Telmo Dutra tinha um relacionamento muito bom com a Farsul, Porto Alegre, e conseguiu que a Farsul cedesse um conjunto de salas na Avenida Borges Medeiros para o SINDAG se instalar. Ali nós montamos os arquivos do SINDAG e seguiu a necessidade de contratar um diretor executivo. Aí, por proposta, creio que proposta minha, mas com plena aceitação do Telmo, que era o presidente na época, na altura já era o Telmo Dutra, foi contratada a nossa grande colaboradora, Eneida, que trabalhou até relativamente pouco tempo no SINDAG. Ela foi contratada para trabalhar nessa série. E a missão principal da Eneida foi a missão principal que se atribuiu ao Gabriel quando o Gabriel entrou, que era conseguir aumentar o número de associados. E nós tínhamos duas convicções, que o número de associados era importante por uma questão de representatividade, naquela época representava menos de 30% dos associados, e por uma questão financeira, para que os associados, em número maior, pudessem aportar mais recursos. Então, a Eneida teve um papel muito importante nesse início lá, que ela conseguiu aumentar o número de associados e passar a atender os associados diariamente. O telefone não parava de tocar, era um associado lá do Mato Grosso perguntando o que ele tinha que fazer para registrar a empresa dele. Isso a Eneida tinha todo o roteiro lá, passava para ele. Tinha um associado que brigava com o governo por uma questão de fiscalização, telefonava para a Eneida dava orientação. Por uma condição natural, surgiu a necessidade de contratar uma assessoria jurídica. E depois de algumas tentativas com algumas associações, se firmou um contrato, até hoje vigorando, com o Kimmel. Então, o Kimmel está há mais de 20 anos, e o contrato surgiu numa reunião minha, do Telmo Dutra, com eles, o Kimmel lá em Santa Maria. Temos hoje uma excelente assessoria jurídica graças a isso. Então, o SINDAG foi crescendo aos poucos, já conseguimos uma sede, aí depois mudamos daquela sede emprestada pela Farsul para a atual sede, lá na Felicíssimo de Azevedo, alugada até hoje. Né? Uhum. Então, tínhamos a sede, tínhamos o diretor executivo, e o SINDAG pôde, então, continuar a crescer
Aos pouquinhos, nós só pagávamos, nós, os diretores, quando viajávamos, passamos a pagar, a não precisar pagar as passagens, pagávamos só estadia. Aí o SINDAG já tinha recursos para financiar. Então, a história do SINDAG ela é emocionante por isso. Ela partiu do zero, zero mesmo, e atingiu um volume hoje, que eu já tenho dito, né? Nós mesmos, na época, gostaríamos de ter isso, mas achávamos que nunca seria possível. O SINDAG hoje tem autonomia, tem credibilidade nacional e internacional, tem conseguido coisas que, na época, eram olhadas com desdém. Quando nós íamos no antigo DAC pedir alguma coisa, esperávamos 2 horas na sala de espera. Hoje não. Hoje, se o SINDAG pedir uma reunião com a ANAC, é atendido na hora, marcado o dia que o SINDAG quiser. O Ministério da Agricultura também. Enfim, o SINDAG atingiu o que sonhava, sem contar com o trabalho excelente dos colaboradores lá, no sentido de aumentar a participação dos associados. Hoje o SINDAG realmente reúne a maior parte dos associados, pode chegar num órgão oficial e dizer, não, eu represento 80% dos associados, muito diferente do que nós chegávamos na época. Quantos associados vocês representam? 30%. Ah, que bom! Mas não tinha o mesmo peso. Ou seja, eu estou falando demais. Não, mas estava numa sequência boa, tá? Era o que precisava mesmo. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, na questão da... Mais um detalhe. Pode falar. Mais um detalhe importante. Outra coisa importante que aconteceu é que quando o SINDAG, por ser pequeno e por ter pouca gente e pouca gente entendida, ela resolveu, e eu, na época, até fui um dos defensores, terceirizar a realização dos congressos de aviação. O SINDAG continuou fazendo anualmente os congressos. Inclusive, reuniu o pessoal do Mercosul, nós tivemos uma reunião com o pessoal do Mercosul, para ter congresso do Mercosul, mas nós sempre contratávamos entidades terceirizadas para isso. E isso aí nos deu muito problema. Nós tivemos várias brigas, pelo menos com 2 entidades terceirizadas, nós tivemos brigas homéricas. E hoje o SINDAG tem uma estrutura própria para isso e demonstrou que está certo. Se bem que as condições são diferentes. Na época, nós não podíamos ter uma entidade própria, o próprio SINDAG fazer. Hoje já pode. Mas hoje está acertado isso aí. E o sucesso dos eventos, eu acredito, tem se dado em grande parte por essa estrutura própria montada pelo SINDAG. Essa é uma grande diferença que tem também de agora daquela época. Outro detalhe que eu vou chamar a atenção, desculpa, eu estou falando muito. Não, vai falando. Quando tiver qualquer dúvida. Outro detalhe que eu vou chamar a atenção é o seguinte: naquele evento que foi criado o SINDAG em São José do Rio Preto, se aprovou um documento que ainda era em nome da FENAG, porque o evento era em nome da FENAG, mas continha uma enorme pauta de reivindicações do movimento aeroagrícola. E essa pauta, ela tinha parte dela era uma herança de um dos eventos chamado FENAERO, foi realizado em Canela. Foi bastante gente, ainda não existia o SINDAG. Então, o SINDAG passou a adotar essa pauta que tinha sido aprovada em Canela, tinha sido aprovada em São José do Rio Preto no nome da FENAG ainda, passou a adotar essa pauta. São os problemas maiores que nós temos hoje. Esse documento ainda existe, parte dele está transcrito, de certa forma, no planejamento estratégico do SINDAG,
mas eu acho que é um documento histórico importante. Se você puder me mandar, eu não tenho realmente esse documento. Se puder me enviar, Eu vou te mandar. vai ser Ainda ótimo. está no tempo da impressora matricial, então Que legal. o texto não está muito legível, mas dá para ler. Não, dá. Você pode mandar, manda que eu aproveito. Eu ia perguntar para o senhor o seguinte, naquela reunião, foi numa reunião da FENAG que se construiu o SINDAG, em São José do Rio Preto. A FENAG, ela não tinha uma personalidade jurídica, isso, né? Isso. Aí quem respondia oficialmente daí eram as entidades regionais, quando tinha Também antes não. também não. Também não. Juridicamente não tinha ninguém que respondesse. Ah, tá. Essa é uma grande lacuna. Nós tínhamos, felizmente, na época funcionava, lamentavelmente hoje não funciona, mas naquela época funcionava bastante, inclusive faziam reuniões no Brasil inteiro, aquela comissão especial de assuntos da aviação agrícola, dentro do Ministério da Agricultura. Aquilo ali, infelizmente, caiu no desuso. Mas, felizmente, naquela época, na portaria que publicou os integrantes, então, os integrantes eram o Ministério da Agricultura, o DAC, no caso, era o Ministério do Trabalho, o do Meio Ambiente e o da Saúde. Uhum. E tinha um representante da iniciativa privada. Como não tinha, ainda o SINDAG não existia, quando foi criado isso aí, nós, felizmente, tivemos a sorte do pessoal do Ministério da Agricultura, na época, reconhecer, não, a única que tem a FENAG, embora não tenha personalidade jurídica, essa comissão também não tem força jurídica, né, é só opinativa, então foi colocada a FENAG como representante do setor dentro dessa comissão. Uhum. E teve uma atuação muito boa. Todos os representantes, que eram geralmente os presidentes da FENAG, todos eles tiveram uma boa atuação, porque também ninguém dessa comissão, com exceção do representante do Ministério da Agricultura, ninguém mais conhecia nada de aviação agrícola. Uhum. Então, a FENAG levava para dentro dessa comissão, levava os conhecimentos da aviação agrícola, as necessidades e tudo mais, brigava, Uhum. tinha discussões homéricas lá, principalmente com o pessoal na época do DAC, muito chegado a tentar passar para a aviação agrícola, aquilo que ainda é, de certa forma, hoje, passar para a aviação agrícola as exigências da aviação comercial, Sim. que era impossível. Uhum. Então, a FENAG, enquanto não existia o SINDAG, a FENAG religiosamente cumpriu essa... Acho que não lembro de nenhuma reunião que tenha havido essa comissão que a FENAG não tivesse participado, e depois o SINDAG. Isso era anos 80, né, FENAG? Bem? Anos 80, né? FENAG na comissão. Isso foi de 81 a 91. Uhum. Tá. E a reunião... A reunião de criação do SINDAG, quem é que que estava lá? Eu não sei como é que era o ambiente. Já chegou formatado a ideia porque já tinha sido discutido a ideia do sindicato da aviação agrícola. Mas aí foi tranquilo, não teve uma outra discussão ou querer mudar o formato, alguma coisa assim, no momento da reunião do SINDAG, ou estava... Não, a reunião foi tranquila. Uhum. Chegar na reunião é que não foi fácil. E não havia consenso. E um dia se bateu o martelo, vamos fazer a reunião hoje. Felizmente, na reunião tinha número suficiente, tinha cerca de 25 empresas, e aí se conseguiu formar o SINDAG. Uhum. E mesmo assim, o SINDAG, depois de formado, algumas associações, agora não vou citar o nome de quais, são poucas, seguiram fazendo uma certa oposição ao SINDAG. Eles não queriam deixar... E o SINDAG, ao longo desse tempo, enfrentou umas 2 ou 3 crises de movimentos que queriam fazer
dissensão, criar uma Uhum. nova entidade, que Uhum. achava que o SINDAG não estava funcionando, não é? Era um pouco mais de política, mas nós tivemos 2 épocas que tivemos que ter um trabalho muito grande para convencer o pessoal a não criar uma nova entidade. Isso ainda bem no início. Isso não foi tão no início. Deixa eu... Mas agora eu acho que não tem jeito. Está Agora, sacramentado. O formato, a escolha do formato sindicato também foi tranquilo ou se tinha uma outra ideia? não, a escolha foi tranquila, Uhum. porque se tinha uma ideia muito clara de que o SINDAG tinha que ter uma formação, embora devesse ter também atuação na área técnica, Uhum. ele prioritariamente teria que ter essa representação política. Então, nós tivemos, em primeiro lugar, entrar na comissão, em lugar da FENAC, nos apresentarmos perante os órgãos oficiais. Olha, nós somos os representantes oficiais da atividade. Então, Uhum. toda e qualquer decisão que houver, ou pretender que haja na regulamentação da aviação agrícola, nós fazemos questão de ser consultado. E o SINDAG, um pouquinho, foi galgando postos, né? Conseguiu uma cadeira no Conselho Nacional de Aviação Civil, que é da ANAC, e vários conselhos. Uhum. E antes o SINDAG tinha, isso é outra coisa que eu tenho dito que é importante, antes o SINDAG tinha que implorar para participar de uma reunião ou para ser recebido por uma autoridade, coisa assim. Hoje é o contrário, hoje o SINDAG é chamado a participar. Como também, vamos deixar bem claro, é como a construção de uma casa, né? Não se faz uma casa de uma vez só, tem que fazer o alicerce. Se não tiver alicerce, não sai casa. Você Uhum. tem que fazer as paredes, se não tiver parede, não sai casa. Então, cada diretoria foi dando a sua contribuição para que hoje o SINDAG pudesse ter essa dimensão que tem. Uhum. Uhum. Deixa eu ver uma outra coisa. Até me fugiu aqui que eu ia perguntar. Deixa eu voltar um pouquinho na reunião. Aí é um vício de jornalista que eu tenho. O ambiente da reunião. A reunião foi num pavilhão, foi no hangar. Assim, como é que estava que lembrança o senhor tem daquela reunião? Isso foi uma reunião, estava quente, era um murmurinho muito forte, alguma curiosidade que o senhor se lembra do momento em si? O Não, ambiental, vamos dizer assim. Castor, o ambiente na reunião foi muito bom. Por quê? Porque só foram lá aqueles que já estavam previamente convencidos ou decididos a fazer o SINDAG. Uhum. Não participou, que eu me lembro, não participou ninguém que fosse lá para se pronunciar contra a criação do SINDAG. Então, não houve discussão sobre vamos criar ou não vamos criar. O pessoal já entrou lá com a ideia, vamos criar. Aí só se discutiu como fazer, foi essa questão da junta diretiva, Uhum. a questão Uhum. dos estatutos, Uhum. mas não houve nenhum, na reunião, não houve nenhum Uhum. embate. Deixa eu só ver se eu compreendi certo. Tinha um evento da FENAG, já vinha uma discussão de criação de uma entidade para uma representação mais direta, inclusive juridicamente estruturada, e no evento da FENAG se viu que o pessoal estava lá e vamos aproveitar e fazer a reunião do SINDAG. Foi isso? Dá para dizer que é assim? Isso. Quando foi convocada essa reunião, que era a última da FENAG, já foi dito, não foi escrito, não foi formalizado, mas principalmente para aquele pessoal que já estava inclinado a formar o SINDAG, disse, olha, nós vamos fazer um espaço lá. Não me lembro se constou, acho até que constou da programação, mas isso eu não me lembro. Criação do SINDAG. Foi aberto o evento, mas foram
devia ter lá talvez umas 50 empresas participando do evento, estou arredondando, mas participaram do evento realmente a metade, 25. Mas aquilo já tinha sido anunciado que ia haver às tantas horas reunião para discussão da formação do SINDAG. A discussão, se houve, foi muito pequena, foi tranquilo. A escolha do pessoal foi natural. Por exemplo, a escolha do De Carli como presidente foi algo natural. Foi ele que tinha organizado, ele que estava levando a FENAG nas costas durante um certo tempo. Então, não houve nenhum problema. Era um hangar ou um pavilhão? Um hangar. Tá. Então tá, mestre. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado por enquanto. Oi? E o último pedido irrecusável sim. é que acabar com essa história do mestre. Tá bom, eu vou me segurar. Já te pedi várias vezes. Tá, eu vou me segurar então, prometo. Um abraço. Ok, um abração. Tchau, tchau. Tchau.